Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos refletir um pouco sobre as instruções do Cristo, sobre a nossa existência e até sobre o nosso futuro. Falar um pouco sobre a vida, os instrumentos que nós possuímos para torná-la melhor, para nos trazer paz interior, serenidade. Desde a metade do século passado, década de 50, 1950, Chico Xavier, ele vem nos trazendo informações do mundo espiritual. Os mentores, os espíritos superiores, trazem através do Chico Xavier informações sobre um período de transição, que o nosso globo irá modificar-se. Ele vai passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Não só pelas mãos do Chico, outros médiuns já trataram desse assunto, muitos livros já foram escritos a esse respeito, sobre a transição planetária. E é muito interessante nós refletirmos um pouco sobre isso, porque estamos vivendo esse período de transição. Para muitas pessoas, isso vai ocorrer de um dia para o outro, no dia do juízo final. Isso porque existe uma profecia feita pelo Cristo de que o rei retornará com toda a sua majestade e irá pairar sobre as nuvens do céu, e à sua frente se reunirão todas as nações. E ele então chamará os bons à sua direita e os maus à sua esquerda. Imagino que a maioria já conheça esse texto bíblico, já tenha ouvido falar. E essa profecia do Cristo fez com que a maioria das religiões ligadas ao cristianismo esperasse o retorno do próprio Cristo. Jesus vai retornar. E quando ele retornar, os bons serão arrebatados, ou herdarão o paraíso, e os maus serão condenados ao sofrimento. Mesmo porque a profecia fala mais ou menos isso, não é? Que aqueles escolhidos irão para um lugar que previamente já foi preparado, e os que não foram escolhidos irão para um lugar de sofrimento. Essa é a relação que tem na profecia. A doutrina espírita nos esclarece sobre esse processo de transformação. E vem, à medida em que vem esclarecendo a continuidade da vida, as reencarnações, né? O processo evolutivo através de inúmeras experiências, ele vem nos esclarecendo que essa ideia de um lugar especial, de um mundo perfeito, um paraíso, ela não está associada a esse período que nós estamos vivendo. Então, se nós olharmos pelo Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, Kardec classifica em mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, que é o mundo transitório, mundos felizes e mundos divinos. Então, como nós vivemos hoje no mundo de provas e expiações, nós não vamos transitar para o mundo divino. Não temos a evolução espiritual necessária. Isso quer dizer o quê? Que não vai ocorrer uma transformação de um dia para o outro. Esse processo de evolução do nosso planeta, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, ele é um processo lento e gradativo. E está relacionado com a transformação moral dos seus habitantes. Tá? Muitas pessoas imaginam no fim dos tempos que o céu vai cair, né? Tem os textos de João no Apocalipse, que as estrelas vão cair do céu, que haverá trevas e muita escuridão. Então, a ideia da destruição física, ela está presente ali. Mas nós entendemos, a partir do conhecimento da doutrina espírita, que a desencarnação coletiva não vai alterar a situação individual das pessoas. Não? O fato de deixarmos o nosso corpo não muda a nossa personalidade.
e que aqueles que ainda não estiverem preparados para viver num mundo um pouco melhor, que seria um mundo de regeneração, eles não serão condenados ao sofrimento eterno, porque isso vai contra a misericórdia infinita de Deus. Ele é infinitamente misericordioso e não irá condenar suas criaturas eternamente. Naturalmente, aqueles que vencerem as paixões, porque a receita, o critério utilizado na profecia do Cristo para separar os bons dos maus é a caridade. Vocês se lembram? Que os bons, que foram os escolhidos, se referindo ao Senhor, dizem, mas Senhor, quando foi? Por que fomos nós escolhidos? E ele responde, porque quando tive fome, me deste de comer, quando tive sede, me deste de beber, quando tive frio, me vestistes, quando estive doente, me visitastes, e quando estive preso, fostes me ver. E aí, ainda admirados com essa revelação do Senhor, os escolhidos ainda questionam, mas Senhor, quando foi que fizemos tudo isso? E ele responde, todas as vezes que fizestes a um destes pequeninos, era a mim que fazias. Então, a caridade, no seu princípio mais puro, por quê? Porque é a ação do amor ao próximo, sem esperar nada em troca. Aqueles que foram escolhidos e que fizeram a caridade, não sabiam que estavam fazendo bem a eles mesmos. Fizeram espontaneamente, né? A caridade que é benevolente, que não julga e que perdoa. A caridade com Jesus. Então, o critério é a caridade. E o que significa caridade? Senão o exercício do amor. O amor em ação. Então, quando nós voltamos à profecia do Cristo, nós percebemos o quê? Que aqueles que superarem as paixões, o orgulho, o egoísmo, que nos impede de compartilhar nossa vida com o nosso semelhante, de uma forma espontânea, sem que seja uma troca, sem que ninguém precise aplaudir, né? Porque a referência é muito clara na profecia que aqueles que foram eleitos não sabiam porque tinham sido eleitos. Quer dizer, não houve uma troca. Eles não agiram com caridade porque queriam ter uma vida melhor, queriam ir para o paraíso. Eles agiram porque era esse o desejo, era algo espontâneo, é a benevolente, né? Caridade benevolente, indulgente e que perdoa. Então, a caridade com o Cristo. Então, essa é a distinção. Quer dizer, para que nós abramos mão do nosso conforto, partilhemos parte dos nossos conquistas materiais com o nosso semelhante, para que nós abramos mão do nosso tempo para oferecer um ombro amigo, uma palavra de incentivo a alguém que necessita, para que nós hajamos desta forma, sem esperar nada em troca, é porque nós superamos o nosso egoísmo. Porque nós conseguimos entender que compartilhar a vida é algo prazeroso, é algo positivo. Então, a caridade, ela é a caridade espontânea, descrita na profecia, ela é um estágio de alguém que conseguiu vencer as barreiras do orgulho, do egoísmo, da vaidade, e colocou a vida do seu semelhante num patamar de importância tal que espontaneamente abriu mão de si mesmo, de suas posses, do seu tempo, em benefício de alguém, sem esperar nada em troca. Então, é uma transformação moral. É aquilo que nós chamamos de reforma íntima. Desde que eu sou espírita, isso já faz alguns anos, eu ouço da grande necessidade de realizarmos a reforma íntima. Por quê? Porque é através da reforma íntima que nós vamos conquistar um estado de espírito melhor. Então, aqueles que foram escolhidos lá na profecia, eles fizeram essa trajetória, conseguiram conquistar
um estado de espírito melhor. Por quê? Venceram as paixões e conseguiram se doar para o próximo, exercitando a lei maior de amor ao próximo como a nós mesmos. E esse processo é que nos levará à felicidade. O que é a felicidade? Bom, a felicidade para alguns ela está relacionada com as posses. Então, para ser feliz eu tenho que ter uma minha casa. Ela está relacionada com o amor. Para que eu seja feliz eu preciso amar alguém que me ame também. Na relação de companheirismo, do amor recíproco. Isso traz felicidade. A felicidade está na beleza física, de cultuar o corpo, de esteticamente ser destacado na sociedade. A felicidade para alguns está relacionada com a fama, o reconhecimento, o aplauso. Então, para muitas pessoas, imagino, para a grande maioria das pessoas que convivem conosco nesse mundo de provas e expiações, ser feliz está relacionado em satisfazer os seus desejos materiais. Ter saúde, um corpo perfeito, ter dinheiro, ter beleza, ter reconhecimento, fama. Tudo isso são valores passageiros, transitórios. A felicidade voltada para valores desse tipo, que é o que está muito presente na nossa sociedade atual, ela está relacionada com coisas efêmeras e passageiras. Porque por maior que seja a riqueza conquistada, os bens adquiridos, o poder que a riqueza traz, na desencarnação, tudo vai ficar para trás. Por maior que seja a nossa conquista nos exercícios físicos, na beleza natural, na aceitação da sociedade como padrão de beleza, a velhice vai transformar o corpo. A saúde se extingue à medida que o tempo passa e o processo natural de envelhecimento, decrepitude e morte acontece. Então, a fama também é efêmera, passageira. O famoso de hoje é o esquecido de amanhã. Não é? Então, nós precisamos refletir sobre a felicidade. É por isso que Jesus diz que a felicidade não é deste mundo. Por quê? Ele fala que a Terra não é um lugar onde nós possamos ser felizes. Não é isso. A Terra não tem nada com isso. A Terra é um planeta. Não é? Um planeta que nos acolhe, que nos oferece os meios, os recursos, mas ela não interfere no nosso estado íntimo, de felicidade ou de tristeza, de angústia, de raiva, de amor. O planeta não interfere. Então, quando Jesus fala que a felicidade não é deste mundo, ele não está se referindo à matéria, ao planeta Terra. Ele está se referindo aos padrões sociais e à vivência, à forma que as pessoas vivem hoje. É por isso que a felicidade não é deste mundo, porque os valores que nos são oferecidos pela sociedade como instrumentos de felicidade são transitórios, são efêmeros, passageiros. Então a felicidade está numa condição diferente. Como nós entendemos que os eleitos irão para o paraíso, e o paraíso não é um lugar específico, nós entendemos que os eleitos conseguiram vencer as paixões e por isso são felizes. E o que felicidade é essa? Né? Qual é essa felicidade? Vamos tentar entender isso num exemplo muito simples. Você imagine que acordamos cedo, nos preparamos e vamos para o trabalho. Aí nós chegamos na garagem e o pneu está furado. Aí nós olhamos para aquilo, meu Deus, furou o pneu. Eu vou chegar atrasado, que situação desagradável. Vou transpirar todo para poder trocar o pneu. Eu vou ficar todo suado, vou sujar minhas mãos. Olha, que estragou meu dia. Esse pneu estragou meu dia. Além de tudo, ainda vou chegar atrasado e é provável que o meu chefe ainda venha tirar satisfações comigo. Esse é um estado de espírito. A revolta,
a contrariedade diante de um fato que já aconteceu e que não pode ser mudado. O pneu furou. Qual é a consequência imediata? Vou ter que trocar. Não existe outra. É só isso. Eu vou até ali e vou ter que trocar o pneu. Eu posso encarar essa ação como eu descrevi agora há pouco, com muita revolta, me sentindo injustiçado, onde já se viu, né? Acontecer isso comigo nesse momento. Ou eu posso agir de uma forma completamente diferente. Da mesma forma, eu saio preparado para o trabalho e quando me aproximo do carro, o pneu está furado. Aí eu olho e falo assim, graças a Deus, furou aqui, que eu ainda estou em casa, eu vou poder trocar o pneu, depois eu vou poder lavar as minhas mãos e eu vou me atrasar um pouco, mas eu justifico para o meu patrão que o pneu estava furado, que é alguma coisa imprevista, eu tenho certeza que ele vai compreender. E aí não tem revolta, aí não tem sofrimento. O que existe é a resignação diante da vida e a ausência de resignação diante da vida. Quando não há resignação diante da vida, a revolta, o sentido, a sensação de injustiça me leva ao sofrimento. Quando há resignação diante da vida, enfrentar o problema, solucionar o problema, vivenciar a experiência, me leva à evolução. Quando não há revolta, não há sofrimento. Então, o estado de felicidade, ele pode ser conquistado pelas nossas ações. Não é a vida que vai me fazer feliz. É a forma com que eu me relaciono com ela é que vai me fazer feliz. Então, se a vida me ofereceu uma experiência difícil, que vai exigir muito esforço de mim, dedicação, e eu estou disposto a enfrentar os problemas e superá-los, eu vou ser feliz, trabalhando. Vou sentir dor, vou ter dificuldades, mas vou evoluir. Se diante dos obstáculos da vida eu me revolto, eu acredito que sou injustiçado, eu não merecia passar por essa situação, quando não houver a resignação, aí haverá a revolta, haverá o sentido de injustiça, haverá o sofrimento. E onde há sofrimento, não há felicidade. Então nós entendemos que os eleitos são aqueles que conseguiram superar as paixões e que, a partir das atitudes da vida, das oportunidades que a vida ofereceu, construíram algo positivo em seu benefício através do próximo. Porque nós não podemos exercitar o amor sozinhos. A lei maior não é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Então, para que nós possamos amar, é preciso que haja alguém para ser amado. É natural que nós não estamos falando do amor homem-mulher, não estamos falando do amor pai-filho, mãe-filho. Não é esse sentimento. O amor que Jesus nos pede para que tenhamos uns para com os outros é de compreensão e respeito. Amar ao próximo é o oposto de odiá-lo. Então, quando alguém me contraria, quando alguém age de uma forma que eu não gosto, e eu consigo aceitar que ele tem esse direito de escolher este caminho, então não há sofrimento. Eu não vou ser conivente, eu não vou concordar com a ação daquela pessoa, mas não vou odiá-la por ela pensar de uma forma diferente de mim. Esse é o sentido do amor ao próximo que Jesus pede que nós tenhamos. Porque à medida em que nós conseguirmos agir desta forma, nós vamos tirar de nós todo esse peso relacionado com a mágoa, com o rancor, com o ódio, desejo de vingança e uma série de outras atitudes relacionadas com o orgulho, porque é o orgulho ferido que nos leva a exigir do outro
que seja como eu quero que ele seja. Isso é o orgulho. A humildade nos remete à compreensão, à aceitação. Então nós vamos percebendo que a vida que Deus nos ofereceu, que não está relacionada com a morte, é muito interessante. As pessoas dizem assim, que viver é o oposto de morrer, ou a morte é o oposto da vida, mas não é verdade. A morte é o oposto de nascimento. Tudo que nasce, um dia morre. Mas nós não vamos morrer. Nós somos espíritos. E a partir da criação, temos toda a eternidade para encontrar o caminho da perfeição. Então, a vida não é o oposto de morte. Vida são as experiências que nos são oferecidas para que evoluamos e aprendamos a partir da benevolência e da misericórdia de Deus, que vai nos colocando em situações diferentes, nas encarnações sucessivas. Então, esse conceito é preciso ser fixado. Nossa vida não vai terminar com o nosso corpo. Nós vamos prosseguir. Como ela não iniciou quando nascemos nesse planeta, nesse momento. Nós já vivemos antes. As reencarnações sucessivas nos trouxeram até aqui. E as futuras nos levarão à perfeição. É esse o nosso destino. O conceito de vida, ele deve ser mudado. E nós sabemos que diante da imortalidade, a nossa vida é contínua. Ela não se extingue. E à medida em que nós vamos superando as nossas imperfeições, ela vai se tornando mais agradável. Então, voltando à profecia, aqueles que fizeram a caridade, ou seja, que venceram o egoísmo e exercitaram o amor ao próximo, esses vão ser os escolhidos para viver num mundo melhor. Aqueles que ainda não conseguiram irão viver num mundo onde passarão por novas provas. São aqueles alunos que repetiram de ano e vão ter que voltar para uma escola adequada ao nível intelectual que eles se encontram. Porque a nossa escola, que é a Terra, vai se transformar. Isso de uma forma gradativa, a partir da evolução individual. Quando a maioria dos espíritos que aqui estão vivendo estiverem no processo de regeneração, então estes outros que não estiverem, eles serão degradados para um outro lugar, para um outro mundo de provas e expiações. Porque aqui só viverão espíritos que atingiram o grau de regenerar-se. E é muito interessante isso. Porque não haverá fim dos tempos. Não haverá destruição. O céu não vai cair. Não haverá sofrimento nem ranger de dentes. O que haverá são novas provas para aqueles que não aprenderam as lições. E provas diferentes para aqueles que chegaram no estágio de regeneração. O mundo de regeneração é um mundo transitório. Ainda não atingiremos a felicidade. O mundo de regeneração ainda existe o mal, mas é o mal que está em nós. Então, quando nós estivermos conscientes das nossas imperfeições e desejarmos lutar contra elas, conscientes de que o nosso semelhante não pode nos fazer mal, porque nos é dado segundo as nossas obras, não segundo as obras deles, então estaremos preparados para vivenciar a regeneração. Tá, muito bem. Já sabemos qual é o nosso objetivo, nos preparar para a regeneração. Mas como que nós vamos fazer isso? O instrumento é a reforma íntima, como já foi dito há poucos instantes. A reforma íntima, que é essa transformação de valores. O conceito de reforma é muito interessante, porque você tem, vamos reformar a nossa casa. Nós olhamos para a nossa casa e não estamos satisfeitos com o conforto que ela nos oferece. Então, nós vamos criar uma situação nova, diferente. Aí nós chamamos um engenheiro, que irá, à medida em que nós passarmos para ele os nossos desejos, ele vai construir
uma planta, e aí começa a reforma. Então, aquilo que não é interessante vai ser destruído, e aquilo que nós desejamos vai ser reconstruído. Não é assim? A reforma da nossa casa? Pois é. A nossa reforma íntima é muito parecida. O engenheiro que irá analisar as mudanças que nós estamos necessitando, ele se chama Jesus. E a planta, o planejamento dessa transformação é o Evangelho. Então, a reforma íntima, ela se processa a partir do momento em que eu, consciente das minhas imperfeições, desejo praticar o Evangelho. Desejo praticar o Evangelho. Não vamos esquecer, Jesus diz assim: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou puro de coração. Comigo o fardo é leve. Então, ele nos chama. Ele é o engenheiro. Nos oferece um projeto que é de transformação de valores. Ir até Jesus significa colocar em prática o seu Evangelho. Construir a humildade que nos levará à compreensão do nosso semelhante. Construir o amor ao próximo que nos levará à prática da caridade, ao desprendimento com as situações da vida. Ir até Jesus significa aceitar a lei maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós amarmos a Deus, nós vamos nos resignar diante da vida. Então, o processo da reforma íntima, ele passa por essa transformação de valores, em que nós, habituados a agir de uma determinada forma, pelos aprendizados sociais, pelas experiências anteriores de vidas passadas, nós temos os nossos vícios, nós temos as situações que nós agimos acreditando estar acertando e que são contraditórias, porque à medida em que nós pegamos o modelo, que é Jesus, nós observamos que muito das ações, da forma que ele age em relação às situações da vida, nós não conseguimos praticar. Mas aí alguns dizem assim, mas Jesus é da Santíssima Trindade, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ele é uma divindade, está acima de nós. Mas ele mesmo nos disse para os apóstolos, fareis tudo o que eu faço e muito mais. Então ele se coloca como igual. Não conseguimos fazer ainda, mas fareis. Faremos no futuro, quando nos esforçarmos para colocar em prática as lições e os modelos que ele nos trouxe. Quando Jesus esteve entre nós, ele conviveu com a hipocrisia, ele conviveu com o orgulho de uma raça que se achava escolhida por Deus. E ele nasceu como judeu. Viveu com a hipocrisia. E a cada experiência que ele teve em relação às atitudes dos seus semelhantes, dos seus contemporâneos, né, na época, naqueles 3 anos de Messiato, ele exemplificou as suas próprias palavras. Quando ele nos trouxe a Boa Nova, esse manual de instruções da reforma íntima, o que precisamos mudar em nós, está ali no Evangelho, e ele colocou em prática cada palavra, nas inúmeras situações vivenciadas. Desde a reunião dos apóstolos, que não foram as pessoas nobres, não foram selecionados entre os importantes, mas sim entre os trabalhadores. Porque você não pode encher um vaso que já está cheio. Era preciso que a simplicidade dos pescadores de Cafarnaum estivesse presente para que ele pudesse
trazer as suas instruções. Passo a passo, ele foi nos trazendo esse manual. Ele foi nos mostrando o que era preciso fazer em relação ao nosso semelhante. Como agir diante da hipocrisia, diante da injustiça. Ele foi nos mostrando, passo a passo. E nos ensinando. Na página belíssima do Sermão da Montanha, que resume todos os valores da Boa Nova. Tudo está ali, nos ensinando como fazer a nossa reforma íntima. Então, esses conflitos que nós vivemos hoje, entre aquilo que eu quero e aquilo que eu devo fazer, são situações muito difíceis, porque é preciso derrubar, como na reforma da nossa casa. Precisa quebrar a parede, precisa destruir primeiro. Nós precisamos destruir os valores daquele homem velho que traz ainda consigo o eu não levo desaforo para casa, o olho por olho, dente por dente, aquele que acredita ser tão importante que se o outro não fizer da forma que nós gostaríamos, ele passa a ser nosso inimigo. São tantos valores que estão enraigados no nosso comportamento, alimentados pela paixão e pelos valores deste mundo, esse mundo que nós vivemos hoje, que é preciso quebrar, destruir, para que se faça a reforma. E a reforma íntima tem como manual o Evangelho do Cristo. É na conquista, na escolha pela ação humilde que nós vamos nos tornando pessoas melhores. É na escolha de compartilhar a vida com o nosso semelhante que nós vamos vencer o egoísmo. É escolher aceitar o outro como ele é que nós vamos aprender o caminho da humildade. É muito difícil, às vezes, a pessoa apontar o dedo para nós e dizer assim, nossa, como você é orgulhoso. É ofensivo, pejorativo até. Normalmente nós dizemos, eu não sou orgulhoso. Mas na prática, nas pequenas coisas, nós vamos percebendo o quanto ainda precisamos mudar em nós. Situações simples. Eu uso muito a fila de banco. Né? Hoje em dia está diferente, porque os bancos, para evitar a animosidade dos clientes, que ficam horas esperando, eles colocaram tapumes na frente do caixa e a gente não vê o que está acontecendo ali. Nem sabe quantos caixas tem ali. Né? Só vai saber quando entra. Então diminuiu. Mas antigamente, eu sou um pouco mais antigo, os caixas ficavam à mostra e as filas se formavam ali. Então a gente ia sendo atendido, às vezes filas enormes. E aí, quando chega a nossa vez, o caixa levanta e sai. Nossa, eu uso muito esse exemplo. Qual o sentimento que vem? Será que nós vamos ter a humildade de aceitar que ele tem o direito de sair? Que ele não é o meu escravo que precisa fazer o trabalho? Será que eu não vou me sentir diminuído porque justamente na minha vez ele resolveu sair? Como está esse sentimento dentro de nós? Quando nós chegamos na nossa casa e com a expectativa, planos, olha, hoje vai ter futebol, então eu quero que a janta esteja pronta rapidinho, para mim jantar rapidinho e já assistir o futebol, que eu adoro futebol, e aí eu chego em casa, a janta não está pronta. E como vai ser a nossa reação com a nossa esposa que está lá e que na nossa concepção naquele momento tinha que me servir, tinha que colocar a janta para me jantar? Será que eu vou perguntar para ela o que aconteceu? Será que eu vou sorrir e falar, enquanto você faz a janta eu vou assistir o jogo? Ou eu vou ficar chateado porque a janta não está pronta? Ou vou me sentir contrariado? O que será que ela fez o dia todo que não fez a janta? Você vê como eu sou antigo, né? Hoje em dia as mulheres trabalham tanto quanto os homens e quando chegam em casa chegam juntos, né?
e está tudo por fazer e a mulher vai começar a terceira jornada. Parabéns, é uma encarnação difícil, de muitas provas e evolução, minhas irmãs. Então, agradeçam a Deus essa oportunidade, mas não é fácil lidar conosco, não. Então, isso. No nosso dia a dia, nós percebemos o quanto ainda somos orgulhosos e o que é preciso mudar. A reforma íntima vai nos transformando gradativamente e nos preparando para esse mundo novo, para um mundo de regeneração. Então, a importância de assumirmos que somos imperfeitos, de assumirmos as nossas mazelas e nos dedicarmos para fazer novas escolhas à medida do modelo do Cristo. Esse esforço é que vai nos levar para o mundo de regeneração. Porque lá, num futuro muito próximo, só estarão os espíritos dispostos a lutar contra as suas próprias imperfeições. É por isso que o mundo de regeneração ainda existe o mal. Mas não é o mal da convivência, da ignorância, de espíritos atrasados, como nós convivemos hoje, né? Homicídios e corrupção e ganância, enfim. Uma série de características de espíritos inferiores que estão convivendo conosco, que também somos inferiores, né? Vamos também ter o orgulho, né? A vaidade de achar que estamos acima. Se nós estamos aqui, é porque ainda estamos lutando contra isso tudo. No mundo de regeneração, haverá o mal que é relacionado com o nosso passado, com os resgates que ainda precisamos realizar para que superemos os nossos erros e nos tornemos pessoas melhores. Então, por isso que o mundo de regeneração é um mundo de transição entre um mundo de provas e um mundo feliz. Por quê? Porque nesse processo de regeneração, nós vamos resgatar os últimos erros, as consequências dos últimos erros, com a resignação diante da vontade do Pai. Então, vai haver a dor, mas não o sofrimento. Coisas vão nos contrariar, mas nós vamos ter a convicção de que são necessárias para a nossa evolução. É esse o processo de regeneração. Para que, libertos dos erros do passado, atinjamos a felicidade. A vida nos oferece a felicidade. Essa felicidade que não é passageira. Essa felicidade que não termina na desencarnação. Essa felicidade conquistada pela resignação diante da vontade do Pai, pelo comportamento em relação ao nosso semelhante, na prática da humildade, no exercício do amor ao próximo, da caridade. É isso que a reforma íntima precisa fazer conosco. Ir lapidando esse velho ser que há milênios vem reencarnando nesse mundo de provas e expiações e vivenciando o orgulho, a vaidade, acertando um pouco, errando um pouco, colhendo as consequências que irão nos transformando e nos conduzindo para um momento de felicidade. A felicidade que não é transitória, não é efêmera, porque ela está na conquista do equilíbrio, de uma consciência tranquila, na convicção de que somos criaturas de Deus e que o nosso destino é a perfeição. Então, lutando contra as nossas imperfeições, é que vamos encontrando esse caminho e cada vez nos tornando pessoas melhores. A vida é contínua. Ela não acaba. A encarnação acaba. Nós nascemos, vamos morrer. Natural. É um processo. A vida não. Ela não termina. Ela vai continuar numa próxima. Ela vai continuar no período em que nós estivermos na erraticidade, quer dizer, fora do corpo material, no mundo espiritual, onde nós vamos conviver com uma sensibilidade muito maior e uma compreensão muito mais ampla dos verdadeiros valores e entender plenamente quando Jesus diz que seremos bem-aventurados, nós iremos conquistar a nossa felicidade a partir das transformações que o Evangelho nos convida a ter.
o grande engenheiro da reforma, que é Jesus, ele não só escreveu o manual, não só desenhou a planta, ele a vivenciou, nos trazendo exemplos vivos sobre o comportamento que devemos ter e as recompensas que nós conquistamos quando assim nos comportamos. Então nós assistimos um Cristo abandonado pelos apóstolos, um Cristo açoitado, crucificado, coroado com espinhos, achincalhado, escolhido ou preterido diante de um ladrão. Mas ele nos deu o exemplo de não se revoltar. Não porque esse era o seu destino. Muitas pessoas imaginam que o Calvário foi algo planejado e que deveria ter acontecido. Mas se nós olharmos toda a história do mundo, e tem um livro chamado Caminho da Luz, do Emmanuel, através do Chico Xavier, que ele vem descrevendo a preparação que houve no nosso planeta para a vinda do Mestre, que já governava o nosso planeta antes e que enviou diversos emissários para trazerem os valores morais e que nós vamos encontrar em todas as religiões, né? No budismo, no islamismo, em todas as religiões nós encontramos os conceitos trazidos pelo Evangelho, a revelação trazida pelo Cristo, que têm origem em Deus, por isso elas valem para todo o universo, não só para o nosso planeta. E nós percebemos que toda a preparação do nosso planeta para a vinda do Messias, o conhecimento prévio de que ele viria, as bases da sua doutrina, que foram disseminadas na Grécia, na Índia, na China, em todos os pontos, tudo isso era uma preparação. E que o Calvário foi a ignorância, o orgulho, a inveja das pessoas que com ele conviveram. Então Jesus não encarnou na terra para ser crucificado. Ele foi crucificado pela dureza do nosso coração, que naquela época não conseguimos nos libertar dos valores, do orgulho, da vaidade. E por isso tentamos, matando o homem, matar a lição, que não foi possível, por ser uma revelação. E ele passa pelo Calvário, carrega a sua cruz, com resignação. É crucificado e o corpo padece, mas o Espírito iluminado retorna. E quando reúne seus apóstolos, ele os transmite a serenidade e a convicção de que a vida continua. A mensagem de amor trazida pelo Evangelho, o convite para essa revolução social e moral que o Evangelho nos traz, isso sobreviveu, porque Jesus, retornando como Espírito, esteve entre os apóstolos e fortaleceu essa convicção da continuidade da vida contínua em encarnações distintas e evolutivas. Essa certeza trouxe aos apóstolos o que faltava para que eles, convictos, pudessem continuar divulgando a Boa Nova, apesar das perseguições e das mortes que ocorreram a partir da crucificação do Cristo. Essa convicção que Estevão demonstra quando está agonizante diante de Saulo de Tarso e com os olhos serenos transmite a ele a convicção da continuidade da vida, da convicção do trabalho realizado. Muitos são os exemplos de pessoas dos mártires do cristianismo que não deveriam ser vistos como mártires, mas como modelos de comportamento, adentrando as arenas para enfrentar a desencarnação
entoando cânticos de louvor, porque tinham a convicção de que a vida continua e que eles traziam a certeza da transformação íntima que lhes daria uma desencarnação serena. Como é descrito num livro de André Luiz Ruiz, quando os cristãos, entre eles a esposa do senador Públio Lentulus, adentram a arena para serem sacrificados. E André Luiz Ruiz, através do Espírito Lúcio, ele traz a descrição de que uma abóbada magnética envolve todo o Coliseu. E ali os desencarnados que estavam assistindo aquele espetáculo puderam ver os mensageiros do Cristo retirando os espíritos dos corpos que iriam morrer, para que não houvesse os martírios da destruição física. E nos desdobramentos, aqueles espíritos foram acolhidos e muitos da plateia foram ali sensibilizados com o amor que o Cristo oferecia aos seus discípulos. Aqueles mártires foram conduzidos diretamente a Jesus. E os outros espíritos que, vendo essa cena, se comoveram e desejaram ter um contato com o Messias, puderam assistir o seu encontro. Então, nós percebemos que o esforço que fazemos para a nossa transformação íntima, para a realização dessa reforma, lutando contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, nos traz a serenidade, nos traz a consciência tranquila e a certeza que ao desencarnarmos, ao deixarmos esse mundo de provas e expiações, nos elevaremos a esferas melhores, acompanhados de espíritos que são os trabalhadores do Cristo, que incessantemente estão ao nosso redor, nos intuindo, nos auxiliando, nos sustentando nas provas tão necessárias para a nossa evolução. A continuidade da vida nos dá a esperança de que temos uma nova chance. Nos dá a convicção da misericórdia de Deus que nos proporciona os meios para que nos elevemos cada vez mais. É essa construção, a forma da reforma íntima tão necessária para cada um de nós, rompendo com os valores antigos e indo até o Cristo, para que o Evangelho possa se transformar no nosso manual de conduta diante da vida que Deus nos ofereceu na construção da perfeição. Que Jesus possa nos abençoar a todo instante e que nos sintamos fortalecidos pela sua presença, pela inspiração dos seus mensageiros, que estão sempre presentes, nos auxiliando, nos intuindo, à medida em que nós nos tornamos receptivos a essa presença. Muito obrigado, meus irmãos, por mais esses instantes em que pudemos estar juntos e que Jesus nos abençoe.